Graças a Deus que nos dá a vitória, que nos dá o privilégio de poder mais uma vez estar em sua casa, glorificando e exaltando o seu santo nome. Glorifica a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado. Glorifica a Deus pela vida do irmão Genildo, que foi que abriu as portas para nós estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Glorifica a Deus pela vida do nosso pastor Adson Trindade, Deus me abençoando em nome de Jesus. Glorifica a Deus pela vida dos seus obreiros lá da Saça Ardente. Deus me abençoando a vida de cada um de vocês. Glorifica a Deus pelo pastor desta igreja. Deus te abençoando em nome de Jesus. Eu quero aqui externar toda a minha gratidão a Deus que me permite estar aqui nesta vigília para poder estar ministrando a palavra do Senhor. Por favor, meus irmãos, abram suas Bíblias, Atos, capítulo 16. Glória a Deus. Me acompanha também nesta noite minha família, meu pai que orou, minha mãe, meus irmãos, Débora e Marcos, meu primo Caio. Deus nos abençoando em nome de Jesus. Atos 16, a partir do verso 22. Atos capítulo 16, a partir do versículo de número 22. Se podemos ler, digam amém. Amém. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Você se assenta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, em Atos capítulo 16, temos o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. No capítulo 13, Paulo já havia realizado a sua primeira viagem missionária e agora, desejando rever as igrejas a qual eles tinham estabelecido na primeira viagem, ele agora vai mais uma vez, direcionado pelo Espírito, fazer mais uma viagem missionária. Paulo desejava primeiramente ir a esta viagem com Barnabé, só que diz o verso 15, o capítulo 15, do verso 38, que há uma certa contenda entre Paulo e Barnabé acerca de um discípulo, de um jovem chamado Marcos. Então, quando há essa contenda, Marcos vai para Chipre com Barnabé e Paulo, tendo escolhido Silas, encomendado pelos irmãos e graças a Deus, passou pela Síria e Cilícia confirmando as igrejas. Paulo vai agora para a sua segunda viagem missionária, acompanhado de Silas. E as primeiras cidades ao qual ele vai adentrar na pregação do Evangelho nesta viagem missionária é primeiramente pela Síria e depois Cilícia. O capítulo 16 inicia dizendo as cidades ao qual Paulo vai chegar. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio.
eram duas cidades a qual davam bom testemunho desse jovem chamado Timóteo. Timóteo era um jovem que tinha testemunho. Timóteo era um jovem cheio de Deus. Por isso ele agora vai acompanhar Paulo e Silas nessa viagem missionária. Agora não é somente duas pessoas, é 3 pessoas, porque em toda viagem missionária Deus vai levantar alguém para te ajudar. Em toda obra missionária Deus vai levantar alguém como reforço para te auxiliar na obra de Deus. Acompanhado agora de Paulo e Silas, Timóteo estão agora pregando a palavra do Senhor, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Chegamos no verso 6 e no verso 7 do capítulo 16. Paulo, muito lindo isso aqui, vai ser impedido pelo Espírito de pregar a palavra de Deus na Ásia. No verso 6 e no verso 7, eles tentam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permite Paulo e Silas e Timóteo ir. Observem que Paulo estava sendo conduzido pelo Espírito, e esse mesmo Espírito vem impedir Paulo de ir a certos lugares, porque quem é cheio do Espírito precisa entender que certas vezes o Espírito vai te impedir de ir em alguns lugares, porque a obra não é tua, a obra é de Deus. Muitas vezes você vai desejar ir em algum lugar, mas quem é cheio do Espírito entende que nem em todo lugar ele pode ir. Chega no verso 9, e agora o mesmo Espírito que tem repreendido Paulo, dizendo não vá, o Espírito agora dá uma visão a Paulo e diz: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia. Verso 9, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia. Aleluia. O Espírito havia impedido Paulo no verso 6 e no verso 7, mas agora o mesmo Espírito aparece em uma visão a Paulo, dizendo: Paulo, passa a Macedônia, porque eu tenho uma obra naquele lugar. Verso 10, e logo depois dessa visão, Paulo conclui que eles desejam ir para a Macedônia, concluindo que o Senhor os chamava para ali anunciar o Evangelho. Eles descem a Troas e chegam em uma cidade, a primeira cidade da Macedônia, que é uma colônia, conforme está no verso 12. E quando chegam em Filipos, eu preciso que você preste atenção aqui. Quando chega em Filipos, 3 histórias vão ser impactadas pela vida desses missionários. 3 histórias vão ser impactadas aqui pela pregação da palavra de Deus. A primeira vida que vai ser impactada pela palavra de Deus aqui é uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Quando Paulo está pregando a palavra de Deus, essa vai ser a primeira história, e é uma mulher e toda a sua casa vão receber esta mensagem, vão receber esta palavra, vai abrir o coração para receber a palavra de Deus. Esta é a primeira história que vai ser impactada aqui no capítulo 16. A segunda história vai ser uma jovem que estava com o espírito de adivinhação. Nós encontramos isso no verso 16 e no verso 17. Aquela jovem clamava todos os dias atrás de Paulo e Silas, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Apesar de ela estar falando a verdade, Paulo percebe que, apesar de estar saindo a verdade da sua boca, aquilo que ela estava falando, aquilo que estava possuindo ela, não era de Deus. Ela estava falando a verdade, mas o espírito que estava sobre ela não era de Deus. Era um espírito de adivinhação. Paulo, cheio do espírito, consegue discernir, apesar da mulher estar elogiando, ali não é vontade de Deus, ali não é Deus, é um espírito demoníaco. Paulo expulsa aquele espírito de adivinhação, e por causa disso nós entramos agora no verso de número 22. Por quê? Porque os homens daquele lugar estavam ganhando lucro com a vida daquela jovem. Ela adivinhava e dava lucro para os seus senhores. Quando Paulo expulsa aquele demônio, ela agora vai ser liberta, vai dar graças a Deus. E quando entramos no verso de número 18, Paulo e Silas vão ser denunciados às autoridades daquele lugar. Por quê? Porque eles
a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas, porque a multidão se levanta contra eles, a multidão se levanta contra Paulo e Silas, porque eles estão pregando a palavra de Deus. A multidão se levanta contra Paulo e Silas, porque eles estão anunciando a vontade de Deus. A multidão se levanta contra Paulo e Silas, porque eles estão pregando a palavra de Deus. Precisamos entender que toda obra missionária que é levantada vai ter também levantes do inimigo. O inimigo vai tentar fazer parar, o inimigo vai tentar fazer retroceder, o inimigo vai tentar acabar com essa obra missionária. Mas como nós vemos no verso de número 9, não foi Paulo que quis ir para a Macedônia, foi o Espírito que se apresentou a Paulo e disse: Paulo, passa a Macedônia, porque lá eu tenho uma obra para você, Paulo. Meus irmãos, eu já quero que você entenda nessa noite que por maiores que sejam as dificuldades que você enfrenta, há o Espírito dentro de você, há uma chama dentro de você. Tem um Deus que te deu essa obra missionária, tem um Deus que te enviou, tem um Deus que te chamou, tem um Deus que disse: vai e passa, porque eu estou contigo. Vai ter levantes, vai ter tribulação, mas Deus está dizendo: eu estou no negócio. Por maiores que sejam as dificuldades que você enfrenta, pois está anunciando a palavra de Deus. Deus está dizendo: não tem uma multidão, não tem uma diversidade, não temos inimigos, porque eu te chamei, eu te ungi, eu te dei graça. Não para a obra que eu coloquei nas tuas mãos. A multidão se levanta unida contra Paulo e Silas. Observe uma coisa aqui. A multidão se levantou unida contra eles. A multidão se levanta em quantidade. Uma multidão se levantou unida. Um grande número de pessoas unidos se levantando contra Paulo e Silas. Mas a multidão é uma quantidade. Só que Paulo e Silas têm qualidades diante de Deus. E me mostra na Bíblia Sagrada quantidade ganhando de qualidade. Me mostra na Bíblia Sagrada quantidade ganhando de qualidade. A quantidade dos exércitos de Senaqueribe não ganhou da qualidade de Ezequias de joelho clamando a Deus. As qualidades de Ezequias foram maiores que as quantidades do exército de Senaqueribe. Senaqueribe tinha um exército de mais de 100 mil homens. A Bíblia diz 185 mil homens. Mas Deus enviou um anjo cheio de autoridade, um anjo qualificado por Deus, um anjo enviado de Deus, e destrói toda a quantidade, destrói todo o número do exército de Senaqueribe. A quantidade não ganha da qualidade. Me mostra na Bíblia a quantidade dos midianitas ganhando dos 300 cheios de qualidade de Gideão. Ô meu irmão, na Bíblia Sagrada você não vai ver quantidade ganhando de qualidade. Você vai ver na Bíblia grandes adversidades
pessoas. Santo é o teu nome. Mas Paulo e Silas era um homem que tinha qualidades de Deus na vida. E é assim que o mundo se une contra a igreja. O mundo se levanta em quantidade. O mundo se une contra a igreja. Mas existe uma palavra liberada sobre a igreja de Deus. As portas do inferno não vão prevalecer. E ainda tem mais. Queira o diabo ou não. Aleluia. Ele está dizendo: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pode vir quantidade de adversidade contra a igreja. O mundo pode se levantar contra a igreja. Mas foi o mestre que liberou a palavra sobre a igreja. Pode vir a maior dificuldade, o maior levante, pode se levantar os inimigos, mas Deus está dizendo: a minha igreja é qualificada, a minha igreja é minha, e ninguém toma ela nas minhas mãos. O diabo pode se levantar, o demônio pode se levantar, os inimigos podem se levantar, mas a minha igreja, aleluia, permanece de pé. A obra não vai parar. Queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, a igreja vai continuar anunciando a palavra. Será que você pode adorar o Senhor nessa noite? A multidão se levanta unida contra eles. Verso 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Logo após a multidão se levantar unida contra eles vão ser lançados. E as autoridades vão dar ordem para o carcereiro: guarda eles com segurança. Manda guardar eles com segurança. Por quê? Estava tratando Paulo e Silas como malfeitores. Estavam tratando Paulo e Silas como qualquer um daqueles ladrões que estavam ali naquela prisão. Estavam tratando Paulo e Silas como inimigos da sociedade. E é assim que o mundo olha a igreja. É assim que aqueles que não amam a palavra vê a igreja. Por quê? Porque olham para a igreja e diz: rapaz, essa palavra aí sobre efeminados não entrar no céu, tem que mudar isso aí. Vocês estão fazendo mal para a sociedade. Vocês são inimigos da sociedade. Tem que mudar a Bíblia. Tem que fazer uma mudança aí. Tem que escrever de novo. Não, meu irmão, o cânon já foi fechado. Quer o inimigo ou não, quer o inferno ou não, a palavra vai continuar sendo pregada. O mundo pode olhar para a gente e odiar a igreja. O mundo pode olhar para a igreja e desejar o fim. O mundo pode olhar para a igreja e falar: eu quero que aquelas portas se fechem. Mas Deus está dizendo: a porta que eu abro, ninguém pode fechar. E eu abri a porta da minha igreja, eu abri a porta da palavra, e a palavra vai continuar sendo pregada. Você pode levantar a tua mão e adorar ao Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. O mundo trata a igreja como malfeitores, como inimigos da sociedade. Mas não é por causa disso que a igreja vai parar de anunciar a palavra de Deus. A multidão se levanta unida contra eles no verso 22. No verso 23, estão tratando Paulo e Silas como malfeitores. Verso de número 25, ou melhor, 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Você sabe por que Paulo e Silas estão nessa dificuldade? Você sabe qual foi o início que levou Paulo e Silas a entrar nesta prisão? Nós já lemos verso de número 17 e verso de número 18. A jovem estava sendo perturbada. A jovem estava com espírito de adivinhação. Estava dando lucro para os senhores, aqueles que estavam usando aquela jovem como escrava.
Por que Paulo e Silas estão na prisão? Porque libertaram a vida de alguém. Por que Paulo e Silas estão na prisão? Porque pregaram uma palavra para alguém. Porque Paulo e Silas estão na prisão? Porque anunciaram o reino de Deus. Por anunciar a palavra de Deus, muitas vezes o inimigo vai querer nos prender. Por anunciar a palavra de Deus, muitas vezes o inimigo vai tentar fazer a gente parar. Por anunciar a palavra de Deus, o inimigo vai fazer de tudo para a obra não ir para frente. Mas como nós vemos no verso para frente, aquela jovem foi liberta. Você sabe como o inferno estava olhando para aquela jovem? Você sabe como o demônio estava olhando para aquela jovem? Você sabe como os inimigos estavam olhando para aquela jovem? Os inimigos da palavra estavam olhando para aquela jovem e se alegrando. O inferno estava se alegrando, o inimigo estava se alegrando, porque uma jovem estava sendo conduzida para a perdição. O inferno estava se alegrando, porque uma jovem estava tendo sua alma ceifada. Aqueles homens estavam se alegrando, por quê? Porque estavam ganhando dinheiro. É assim que o mundo, que o reino das trevas trabalha. Querem prender os nossos jovens para ganhar dinheiro. Querem escravizar os nossos jovens. Qual o fim? O fim é o amor ao dinheiro. Lançam filmes, desenhos endemoniados para prender os nossos jovens. Qual o fim? Ganhar dinheiro. Como o mundo olha para a sociedade, eu quero vocês como escravos. Eu só quero ganhar dinheiro e quero viver bem. E o mundo olha assim para a pessoa que está no mundo, para a sociedade. Vocês são escravos e vocês só estão aqui para gerar lucro. Só que a igreja não olha para o mundo como escravos. A igreja olha para o mundo como filhos de Deus. Aleluia. Por isso que Paulo e Silas vai pregar a palavra. Por quê? Porque enquanto o mundo está olhando para aquela jovem como uma escrava, enquanto aqueles senhores estão olhando para aquela jovem como uma mulher que está ali apenas para oferecer dinheiro, Cristo está olhando para aquela jovem como uma alma preciosa, uma filha de Deus. É por isso que o mundo não entende a igreja, porque o mundo quer tratar a sociedade como escravos, quer pregar o jovem, quer escravizar o jovem, quer deixar o jovem nas drogas, quer deixar o jovem no vício, quer deixar os jovens escravizados, quer deixar os jovens sedentários, sem ter para onde ir, sem ter para onde vai, com a mente bagunçada. Só que enquanto o mundo quer tratar os nossos jovens, os nossos filhos, filhas, seja lá o que você tenha, como escravos, Deus está dizendo: eu estou aqui e vou anunciar minha palavra, e eles são filhos, filhos, filhos. Você não é escravo do pecado, você é filho de Deus, você é filho do Pai. Ele morreu numa cruz para te salvar. É por isso que Paulo e Silas vão pregar a palavra com tanta autoridade, porque eles não veem ali uma menina perdida, eles veem uma filha de Deus que precisa da palavra. E eles estão agora no cárcere interior, os pés deles estão no tronco, estão presos e inabilitados de andar, as suas mãos estão presas, eles não podem caminhar, o espaço é curto. Mas apesar dessa prisão física, Paulo e Silas estão presos fisicamente. Apesar dessa prisão física, Paulo e Silas estão livres espiritualmente. Você sabe qual é a maior das prisões? A maior das prisões não é a prisão física. A maior das prisões é a prisão espiritual. A prisão espiritual te impede de dar glória. A prisão espiritual te impede de dar aleluia. A prisão espiritual te impede de sentir Deus. A prisão espiritual não te deixa glorificar a Deus. A prisão espiritual não te deixa exaltar o santo nome do Senhor. Mas sabe por que no verso 25 Paulo e Silas adoram ao Senhor? Porque apesar de estarem presos fisicamente, Paulo e Silas estão livres espiritualmente para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Sabe quem é que está preso fisicamente? Quem não tem, sabe quem é que está preso espiritualmente, melhor dizendo, é quem não tem ânimo para adorar, não consegue
estavam presos fisicamente, mas espiritualmente. Olha como Paulo e Silas estavam, verso 25, e perto da meia-noite. Eu vou repetir para você da glória. Paulo e Silas estavam presos fisicamente, mas olha como eles estavam espiritualmente. E perto da meia-noite, e perto da meia-noite, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aleluia! A prisão espiritual não vai te parar, as cadeias do inferno não vão te parar. Eu profetizo sobre a tua vida, essas cadeias que estão te impedindo vão cair no chão, essas prisões vão ser destruídas e você vai adorar o santo nome do Senhor. Você está ali para adorar o Senhor? Você está ali para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor aqui nessa noite. Quatro coisas Paulo e Silas nos ensinam aqui no verso 25. Quatro coisas Paulo e Silas nos ensinam aqui no verso 25. Perto da meia-noite, primeira coisa, oravam, cantavam e os outros presos os escutavam. Perto da meia-noite. Você sabe o que este horário tem em comum? Perto da meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. Você sabe o que esses horários têm em comum? São os horários em que muitos não querem cantar, em que muitos não querem orar. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Sabe o que o Senhor fala para nós aqui? É tempo de valorizar as madrugadas com Deus. É tempo de voltar a esses horários para buscar mais de Deus. Porque você olha e diz: Senhor, eu quero vitória. Senhor, me dá vitória. Ô irmão, só tem vitória quem de madrugada chora. Só tem vitória quem de madrugada bota os joelhos no chão. Só tem vitória quem de madrugada pede mais de Deus. Por que na madrugada, irmão Alberto? Deus não me vê todo dia, Deus não me vê 24 horas. Por que a madrugada? Porque na madrugada você está sozinho, você e Deus. Durante o dia tem menino, tem trabalho, tem escola, mas quando você bota os teus joelhos no chão, na madrugada, não tem nada que te impeça de Deus descer daquele quarto e revelar a glória. Aleluia! Você quer ser cheio de Deus? Desce na madrugada para buscar. Quer ser cheio de Deus? Desce na madrugada para orar. Quer ser cheio de Deus? Volta às madrugadas, derruba a lágrima e Deus vai descer daquele quarto e eu quero ver se Ele não te dá a vitória. É tempo de voltar a Deus. É tempo de buscar a Deus nas madrugadas. E vocês são bem-aventurados, porque na madrugada, enquanto tem muitos lá pulando micareta, nesses horários, enquanto tem muitos lá adorando a Satanás, você está aqui nesta madrugada, levantando a tua mão e adorando aquele que morreu na cruz para te salvar. Aleluia. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, em primeiro lugar, precisamos valorizar as madrugadas com Deus. Em segundo lugar, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Paulo e Silas estão nos ensinando a orar, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio à dificuldade, nós devemos orar. Você sabe qual é o segredo da vitória do crente?
O segredo da vitória do crente é a oração. Você não pode querer ter vitória de Deus se em primeiro lugar você não desce as madrugadas, se em segundo lugar você não ora. E porque muitas vezes nós não oramos, porque muitas vezes nós não buscamos ao Senhor, porque estamos presos espiritualmente. Paulo e Silas não estavam presos espiritualmente, apesar de estar presos fisicamente. Paulo e Silas estavam livres na mente para adorar ao Senhor. Aleluia. Em segundo lugar, Paulo e Silas oravam. Em terceiro lugar, Paulo e Silas cantavam. Parece que eu vejo Silas de um lado, Paulo de outro. Um olha para o outro e diz: Paulo, a gente está aqui na dificuldade. Silas, mas foi ele que mandou a gente vir, não foi? Foi ele que mandou a gente vir. E tu vai fazer o quê? Tu vai murmurar? Eu não, eu vou orar. Então tu ora aí que eu canto. Então tu ora aí que eu vou cantar. E como é que começa, Saulo? Como é que começa, Silas? Rapaz, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: aqui ele não vai deixar a gente. Eu vou orar e eu vou cantar, e eu sei que ele vai fazer um rebuliço neste lugar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou orar daqui e tu vai cantar daí, Paulo. Tá bom, vamos orar, vamos cantar. Aleluia, glória a Deus. Quem é cheio de Deus, quem é cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar ele busca ao Senhor na meia-noite. Em terceiro lugar, ou em segundo lugar, ele ora. Em terceiro lugar, ele canta e exalta o santo nome do Senhor. Em quarto lugar, para finalizar o verso 25, em quarto lugar, os outros presos os escutavam. Paulo e Silas eram diferentes, apesar de estar em um ambiente igualitário. Não entendi, irmão, velho. Todos ali eram presos, só que existia dois presos ali que eram cheios do Espírito. Em ambientes de dificuldade, vai ter dois tipos de pessoas. Vai ter os murmuradores, vai ter aqueles que vão ficar escutando, e vai ter aqueles que em meio à dificuldade vai olhar para o céu e vai orar, e vai cantar, e vai chamar a atenção de Deus. Eu já quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão: a oração e o louvor em meio à dificuldade vai atrair a presença de Deus para a tua história, vai atrair a presença de Deus para a tua vida, vai atrair a presença de Deus para a tua situação. Em meio à dificuldade, tem muitos que são murmuradores, mas quem é cheio do Espírito entende que em meio à dificuldade ele tem que adorar, ele tem que buscar, ele tem que interceder. Oh, aleluia! No deserto o povo murmurava, no deserto o povo tinha bênção, mas murmurava. Mas Deus está dizendo: eu não te chamei para murmurar, eu não te chamei como murmurador, eu te chamei para ser adorador. Adora, e é mais do que adoração. Ele está dizendo: eu te chamei para adorar em espírito e em verdade. Pode adorar o Senhor. Ele te chamou como adorador. O Senhor te chamou como adorador e não como murmurador. Maravilhoso. Os outros presos escutavam. Paulo e Silas tinham um testemunho. Os outros presos estavam olhando, ou melhor, estavam escutando, estavam vendo Paulo e Silas ali. Eles foram lançados e os outros presos só escutando. Tem muita gente te escutando para ver o que tu vai falar nessa dificuldade. Tem muita gente te observando para ver como tu vai ficar nessa luta, nessa tribulação. A porta fechou, não quer se abrir, e tem muita gente olhando dizendo: rapaz, dessa ele não sai mais. Tem gente escutando, meu irmão. Tem gente vendo.
Só que Paulo e Silas tinham testemunho de adorador. Paulo e Silas tinham testemunhos de adorador, aleluia. Quando Paulo canta, quando Silas ora, ou melhor, eu não sei, mas eu sei que um estava cantando e um estava adorando, um estava cantando e um estava adorando, aleluia. Esse é o mais importante. Verso 26, quando eles oram, quando eles cantam, quando eles dão testemunho. Verso 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Ao poder da tua oração, ao poder do teu louvor, ao poder do teu testemunho de crente, mesmo nessa tribulação, eu vou jogar, aleluia, as correntes no chão e vou abrir as portas. Deus está dizendo, é noite de libertação. Eu vou quebrar esses cárceres, eu vou quebrar, aleluia, essas correntes, eu vou quebrar aquilo que está te aprisionando e ainda mais, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Ele vai quebrar as correntes e vai abrir a porta para a tua vida. Você pode adorar o Senhor nessa noite. É noite de avivamento, é noite de poder de Deus. Não se conforme em vir uma vigília como essa e não sentir a presença de Deus. Adore o Senhor, abra teu coração, que Ele vai fazer maravilha neste lugar, meu irmão. Entra nesse ambiente de glória, entra nessa zona de unção e Ele vai fazer maravilhas em nosso meio. Olha os efeitos da fidelidade a Deus. Olha os efeitos da fidelidade a Deus. Na dificuldade, eles oravam e cantavam. Deus vê a fidelidade deles e diz: eu vou abrir as portas, eu vou quebrar as algemas, eu vou dar vitória. Se você é fiel nas provações, se você é fiel nas lutas, se você é fiel em meio à dificuldade, Deus vai quebrar as cadeias e vai abrir as portas. Vou repetir: se você é fiel em meio à dificuldade, se você é fiel em meio às lutas, eu vou quebrar as cadeias e abrir as portas. Olha o que Deus vai dizer lá para João, lá em Apocalipse capítulo 3, uma igreja que foi fiel, aleluia. Apocalipse capítulo 3, verso 7, e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eu sei que tu foi fiel na dificuldade, eu sei que tu foi fiel na luta, eu sei que tu foi fiel nas provações. Olha os efeitos da fidelidade a Deus. Eu sei as tuas obras e eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força lá na prisão,
Deus vai abrir as portas. Creia nisso. Vem o terremoto. Ele quebra as cadeias e abre as portas. Aí entramos no verso 27. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Olha o verso 27. O carcereiro vê toda aquela dificuldade. O carcereiro vê toda aquela luta. O carcereiro vê que as portas foram abertas, mas quem ficou no prejuízo foi ele. Aí ele quer tirar a espada e quer se matar. Diante das grandes dificuldades da vida, muitas vezes estamos como esse carcereiro. Queremos tomar decisões precipitadas. Está tudo dando errado para esse carcereiro. Os presos fugiram, a responsabilidade é dele, ele é responsável pela prisão. Se os presos fugiram, ele ia morrer depois. Aí ele olha e diz: eu preciso morrer aqui do que morrer pela mão daquelas autoridades. Eles querem se matar. Não toma uma decisão precipitada diante da dificuldade. Quem toma decisão precipitada, no final não colhe o que Deus tem para a vida dele. Quem adianta o processo, atrasa o propósito. Se você quer tomar decisões precipitadas em meio à dificuldade, Deus está falando: vou colocar nessa dificuldade e depois vou dar vitória. Porque o crente passa pela prova para depois ser aprovado. Só que na prova tu quer tomar decisão precipitada, a bênção não vai vir. Deus estava dizendo: suporta, que depois vem a vitória. Cuidando que os presos já tinham fugido, na mente dele tudo tinha dado errado. Na mente dele os presos fugiram e vai dar tudo errado. Verso 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. Todos estamos aqui em um ambiente de felicidade, onde Deus já tinha quebrado as cadeias, onde Deus já tinha abrido as portas. O inimigo queria lançar um laço de morte. Mas Deus está dizendo para as pessoas aqui: o diabo até preparou um laço de morte para você nessa madrugada. O diabo até preparou artimanhas para você não conseguir adorar. O diabo até colocou cadeias para te perder espiritualmente, para matar a tua fé, para matar a tua família, para matar a tua vida com ele. Mas Deus está dizendo: eu estou entrando com providência. Eu estou entrando com providência. O diabo lançou o laço de morte. O diabo diz: eu vou matar. Vai acabar a felicidade dele, vai acabar a felicidade dela. Só que Deus está dizendo: eu quebro o laço de morte hoje. Eu quebro o laço de morte hoje. O diabo preparou uma morte nessa madrugada. O diabo diz: eu vou matar a fé dele, eu vou matar a fé dela, eu vou destruir a história dele, eu vou destruir a história dele. Só que Deus está dizendo: eu desfaço esse laço de morte, eu desfaço essa escuridade de Satanás, eu desfaço os planos do inimigo e dou vitória para o meu povo. O diabo tinha planejado o laço de morte, matar a tua fé, matar a tua família, matar os teus sonhos. Só que Deus está dizendo: eu te livro desse laço hoje, eu te dou vitória hoje. Aleluia, aleluia. A viagem missionária, vai para o início do capítulo. A viagem missionária. Paulo resolveu fazer a viagem missionária direcionada por Deus. Nesta viagem missionária, ele chega a Filipos.
Quando prega a palavra de Deus, a multidão se levanta contra ele, no verso 22. Ele é tratado junto com Silas como um malfeitor, no verso 23. No verso 24, eles são lançados nas prisões. No verso 25, eles cantam perto da meia-noite. Deus abre as portas, quebra os cadeados, dá vitória a Paulo e Silas. O carcereiro, no verso 27 e no verso 28, quis tirar sua vida, mas Paulo clama, direcionado pelo Espírito. Mesmo preso, Paulo não deixou de exercer o ministério que clama pela vida dele, a vida de alguém é salva. E no verso 29, após tudo isso, o carcereiro, todo trêmulo, entra dentro do cárcere, se prostra ante Paulo e Silas e diz no verso 30: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Verso 27 e 28, o inimigo tinha preparado o laço de morte. Mas no verso 30, Deus preparou a salvação para aquele carcereiro. Vou deixar você adorar. O cenário que o diabo está querendo usar para a tua derrota, Deus vai usar o mesmo cenário para a tua vitória. Se o diabo quer colocar laço de morte na tua empresa Deus vai levar salvação. Se o diabo quer colocar laço de morte na tua família Deus vai levar salvação. Se o diabo quer colocar morte nos teus sonhos, Deus vai salvar os teus sonhos. Deus vai ressuscitar os teus sonhos. Deus vai te dar vitória. Se o diabo tentou tirar a tua vida nessa madrugada, olha você aqui, Deus te livrou desse laço de morte. Tem salvação para a tua casa, tem salvação para a tua família, tem salvação para a tua vida. É noite de salvação. E tiramos para fora disso, Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar. Que é necessário que eu faça para me salvar? O carcereiro perguntou. Aí Paulo, cheio de autoridade, junto com Silas, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Aqui estava sendo estabelecida a igreja de Filipos, a igreja a qual Paulo vai escrever lá na frente a carta aos Filipenses. Paulo está escrevendo para essa igreja aqui que ele edificou na sua segunda viagem missionária. A carta aos Filipenses, a carta à igreja em Filipos. E ele prega para essa igreja. O carcereiro foi salvo. Lídia recebeu a palavra, foi salva. A jovem endemoniada, mas foi liberta, foi salva. O inimigo estava se alegrando com aquela cidade e disse: não vai ter salvação. Só que Deus levanta Paulo e Silas e diz: vai lá, meu servo, passa a Macedônia, prega a minha palavra, que eu vou trazer salvação. Depois de um tempo, Paulo escreve para essa igreja. Ele disse para o carcereiro: carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Porque Paulo sabia que a base para o ministério dele, a base para o ministério de Silas, nunca foi eles mesmos. A base para o ministério deles era Jesus. Por isso, quando Paulo e Silas estão naquela prisão, ele canta, ele ora, porque ele sabia que tinha o Senhor escutando. Quando o carcereiro pergunta: o que é que eu faço para me salvar? Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo. Eles apresentam Jesus, eles adoram a Jesus. E agora Paulo escreve aos Filipenses, fazendo o povo novamente se lembrar de Jesus. Olha o que ele diz no Filipenses capítulo 2, verso de número 5. Paulo está distante, Paulo está longe, mas Paulo escreve: a palavra não deixou de ser anunciada. A igreja em Filipos foi uma das igrejas a qual Paulo estabeleceu. Paulo foi o maior plantador de igreja do Novo Testamento. Tantas e tantas igrejas que Paulo edificou pela presença do Espírito. Longe dessa igreja agora, Paulo resolve explicar e escrever a essa igreja, falando mais uma vez de Jesus Cristo. O Jesus que ele havia apresentado na cidade, ele agora vai escrever sobre esse Jesus para aquela igreja. Olha o que ele disse em Filipenses capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele diz no verso 13: porque o Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Paulo está longe da igreja, Paulo já foi ministrar naquela igreja, Paulo deixou almas salvas naquela igreja, naquele lugar foi estabelecida a igreja de Filipos. Ele escreve aos filipenses, que são os habitantes daquele lugar. Ele novamente apresenta a Jesus. Paulo apresenta aquela igreja, porque a base da igreja é Jesus. A base da igreja é o Cordeiro que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. A base da igreja não são os dons ministeriais, a base da igreja não são os frutos, não. A base da igreja é a rocha em que ela está firmada. Aleluia. A base da igreja não sou eu, a base da igreja não é você, somos cooperadores dessa obra, mas quem está edificando esta igreja é o Cordeiro que morreu, desceu, passou pela via dolorosa, prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinho na cabeça, lança no lado, mas de manhã bem cedo, no domingo, esse Cordeiro que nos edifica, esse Cordeiro que nos dá vitória. Maria Madalena está indo pro túmulo, ela vai lá: rapaz, tem alguma coisa diferente aqui, o túmulo está aberto, o anjo está em cima da pedra. Ela olha: cadê meu Jesus, cadê meu Jesus? No versículo à frente, Jesus se apresenta: ei Maria, eu estou aqui, eu ressuscitei. Ele é a base da igreja. É isso que Paulo, no final, fala para esse povo: vocês estão firmados em Cristo. Ele começa a obra missionária lá em Atos, capítulo 16, lá em Filipos. Ele começa a obra missionária, salva a Lídia pelo poder da palavra, salva a jovem pelo poder da palavra, salva o carcereiro pelo poder da palavra. Ele apresenta Jesus àquela igreja, apresenta Jesus àquelas pessoas, e depois ele escreve aos filipenses para essa igreja de novo, para eles não se esquecerem de Jesus que um dia foi pregado. Não se esqueça de Cristo, não se esqueça do Senhor. Por maiores que seja a dificuldade, mesmo se te lançarem nas prisões, mesmo que te lançarem no cárcere, mesmo que açoitem você, mesmo que te tratem como malfeitores, não esqueça de Jesus. Por favor, fique de pé, eu quero orar por tua vida, e já estarei agradecendo a minha oportunidade. Aleluia. Pai amado, Pai santo, o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor falou a respeito das dificuldades que o missionário enfrenta, as lutas que aquele que quer fazer a tua obra enfrenta. Mas o Senhor também mostra nesse texto que o Senhor é aquele que dá o escape, é aquele que dá a vitória para o teu povo, que por maiores que seja a dificuldade que o teu povo enfrente, o Senhor ainda continua sendo Deus desse povo e continua dando vitória. Senhor, nosso Deus, Pai, te pedimos, continua falando conosco nesta vigia. Eu sei que ainda mais o Senhor vai usar teus servos para falar ao nosso coração. Nós
Nós te pedimos, Senhor, continue em nosso meio, continua fazendo milagres, continua fazendo maravilhas, continua glorificando o teu nome neste lugar. Nós te pedimos, Senhor, que a tua voz, Senhor, venha ecoar neste lugar, e esta tua voz que ecoa aqui é a tua palavra. Que essa palavra possa nos edificar, que essa palavra possa nos trazer bênção, que essa palavra possa, Senhor, trazer ânimo para os nossos corações, e para maiores dificuldades que nós enfrentemos, Senhor, nós temos que crer que o Senhor continua conosco. Nesta vigília é uma obra missionária, continua sustentando essa obra missionária, continua dando força aos líderes dessa obra missionária, continua abençoando cada um desses homens que tem se levantado para levantar essa vigília, mesmo em um dia em que o inimigo está sendo adorado. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, e a nossa adoração é maior que a adoração daqueles que estão adorando o inimigo, porque eles adoram ao inimigo que já perdeu, porque Cristo já venceu. Mas nós estamos adorando ao Cristo que vence saindo para vencer. E nós te continuamos, Senhor, te glorificando aqui nessa noite. Continue em nosso meio, Pai, faz maravilhas em nosso meio, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.